Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva o número 2786. É espetacular, é programa que não acaba mais. E a gente coloca à inteira disposição de vocês para participações, o www.tvmaisabc.com.br. Não se esqueçam, mais por extenso, MAIS. Tem também o contato @tvmaisabc.com.br. Assista também pelo Facebook. Não tem como reclamar, hein? É Facebook/TV Mais ABC. E a gente manda mais uma vez um forte abraço a todo o pessoal que nos sintoniza, ou sintonizam, não? Sintoniza, não? Porque o pessoal, apesar de ser muita gente, é no singular. Lá em Ushuaia. Gente, é na Patagônia, Argentina, e não é que eles entram em contato conosco, também não é que eles entram em contato com o satélite, não existem mais barreiras que possam atrapalhar a emissão de áudio e a emissão de vídeo. Portanto, a todas as pessoas, e muitos países da Europa também, são brasileiros, mais especificamente o pessoal aqui da nossa região, que viaja, que vai morar fora, dá aquela saudade, então começa a corujar, não é? A pesquisar muitas rádios que transmitem também pela internet e também os canais de televisão. Então a gente manda um abraço a todas as pessoas que nos contatam de qualquer parte do planeta Terra. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que vem se arrastando e vai continuar porque ele persegue o ser humano enquanto ser humano, de talvez difícil solução, mas de luta, para que a pessoa vá se amoldando, não é, aos padrões, para ter uma vida sadia, para ter uma vida gostosa, porque quem tem esse tipo de problema também não vive em paz. Nós vamos falar de bipolaridade e, para tanto, nós estamos recebendo a doutora Marilene Kedi. Está certa a pronúncia? Kedi. Kedi, que é a doutora psicóloga. Palmas para a doutora Marilene. Muitíssimo obrigado pela presença. O que é, na realidade, a bipolaridade? É um transtorno do humor grave, tá? Que ele se caracteriza com a oscilação do humor que vai da depressão para a euforia. São dois polos. E a intensidade é muito grande. E dois polos perigosos, né, doutora? Perigosos, são devastadores, tá? Porque a depressão que surge é devastadora e a euforia é incontrolável. Então você imagina, Darcy, uma pessoa que ela quer ter um padrão normal de pensamentos, de atitudes, de comportamento, de vida, como você disse, e ela não consegue, porque ora ela está de um jeito, passa um tempo, ora ela está de outro, mas assim, em muita intensidade. Então, por exemplo... E rapidamente? Às vezes sim, porque o transtorno bipolar ele tem vários tipos, mas classicamente tá? Acontece dela ficar um tempo na depressão, passa um tempinho rápido e ela já entra na euforia. Geralmente começa com a depressão, tá? Os sintomas surgem com a depressão. Essa depressão se estende por muito tempo, uma depressão muito grave, ela vai crescendo, ela é muito grave e às vezes a pessoa é levada para o médico. E como está insistindo naquela depressão, pode-se iniciar aí só um tratamento de depressão. E depois de um tempo, ela entra na euforia, o diagnóstico vem corretamente, mostrando que não é apenas uma depressão, é um transtorno bipolar, tá? Então isso pode acontecer. A pessoa fica um tempo nessa depressão grave, tem casos até de pensamentos suicidas, porque é aniquiladora, né? Aí passa um período, ela não tem sintoma nenhum, ela fica normal. Doutora, ela entra... Desculpe interrompê-la, e não é uma depressão quieta, cômoda, ela vai infernizando as pessoas que a cercam, é isso? Com certeza, porque o que acontece? A pessoa ela não tem paz. Ela entra num desespero tão grande, numa tristeza, numa angústia, e as pessoas que estão próximas querem ajudá-la, querem fazer alguma coisa. E como é que ela recebe isso? Ela não consegue. Não consegue. Não consegue, ela não tem reação, ela não tem motivação, ela não tem pulsão de vida nessa fase
para entender isso. Ela não tem reação, não adianta querer pegar, buscar, levar para o médico, não. Tem que esperar e levar para um tratamento assim que ela melhora um pouco. Então, como o nosso programa tem caráter didático, então nessa fase aqui, olha bem, ouçam bem o que a doutora está dizendo, tem que deixar quieto. Espera um pouco, acompanha, assim que ela tiver uma pequena melhora, imediatamente marcar uma consulta com o psiquiatra ou com o neurologista, tá? Ou no caso, se for idoso, com o geriatra e levar as condições. Olha, tá aqui, os sintomas, os sinais são esses, está acontecendo isso, tá? E aí, passa um tempo, ela entra em euforia, mas é uma euforia em que ela fica completamente acelerada. Pensamentos acelerados, ela fala rapidamente, ela não consegue dormir, tira toda a qualidade de vida. Está ligadona. Totalmente ligadona, totalmente. Inclusive, ela pode ter processos maníacos, compulsivos, fazer compras, gastar, comprar muita coisa. Tudo num comportamento sem controle, tá? Nesse período também pode acontecer de usar alguma bebida a mais, usar uma droga. Nossa, de consequências terríveis, então. Isso, muito graves. Então, é muito importante estar atento. Se alguém na família já tem um diagnóstico de transtorno, de algum transtorno mental, algum transtorno psiquiátrico, de ficar atento, porque é hereditário, mas o que pode dar o start, Darcio? O start ele pode ser dado quando o ambiente em que essa pessoa vive é um ambiente muito desorganizado. Então, aquele estresse causado por uma situação ambiental ou por qualquer outra situação é que pode dar o start e desencadear o transtorno bipolar. Agora, a doutora afirmou que é hereditário. Antigamente não se falava muito. Sim. Acho que nem se conhecia, né? Isso. Então, isso já vem dos nossos avós, bisavós. A humanidade sempre teve bipolaridade. Sempre teve bipolaridade. Tanto que antes era conhecida como psicose maníaco-depressiva. De uns anos para cá é que tem essa nova definição. Mas sempre aconteceu. É que agora, né, tudo é muito mais divulgado, o conhecimento é muito maior, os estudos ampliados, pesquisas, então tudo vem favorecer para que a família de uma pessoa que tenha esses sintomas entenda do que se trata e busque ajuda rapidamente. Agora, doutora, como desassociar, digamos assim, a bipolaridade característica, pelo que a doutora está falando, de uma pessoa que está cansada, que está com a neura ligada por causa do emprego, por causa do chefe, por causa da casa, por causa da falta de dinheiro, talvez tenha perdido até o emprego. Como desassociar a patologia, não é, desta carga normal, entre aspas, que todos nós temos, não é? Um pouco maior ou menor. Isso acontece, só que não é difícil você entender um e entender outro. Todos nós, em alguns momentos da vida, ainda mais atualmente, né, vivemos uma época onde a ansiedade toma conta da população do mundo todo, tá? Causando aí muitas compulsões. E o estresse também. O estresse, ele é um fator quase que principal no desencadeamento de muitos transtornos mentais. Então, ele precisa ser controlado. Quando que a gente vê a diferença disso? Quando você consegue ter uma certa normalidade, você entende que aquilo não está causando sérios prejuízos na tua vida. Olha, realmente você está estressado, você está com uma alteração do humor, mas aquilo passa, aquilo tem um relaxamento em algum momento. No caso da bipolaridade, não. Quando ela está na euforia, são alguns dias. Isso é muito intenso, é muito grave. Qualquer pessoa percebe que aquilo não é um padrão normal de um estresse e de uma ansiedade do dia a dia. Então, mas tirou a palavra da minha boca. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Depois eu quero vir com esse assunto da ansiedade. Não é uma pessoa ansiosa, que também ela exala, né, impaciência, exala preocupação, e muitas vezes de uma maneira terrível, uma sobrecarga, muita preocupação, coisas às vezes bobas, estúpidas, não é?
daquela que você toca, ela se assusta. Isso. Não é? Então nós vamos ver essa diferença. Eu estou querendo deixar bem claro para mim e para vocês de casa a diferença da bipolaridade com as atribulações, as intempéries do dia a dia, Isso. né? Pelos quais ou pelas quais todos nós estamos correndo esse risco. Ainda mais esses dias aí, com a greve dos caminhoneiros, essa coisa, não dava para pôr o nariz para fora de casa. Ainda para pôr o nariz você precisava olhar para os lados. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto! E essa dependência cultural, doutora, nem para a psicologia, nem nada, a ciência não detetou direito, não tem como. Mas é uma dependência boa. É uma dependência boa, mas há pessoas que entram numa depressão cultural também, porque o mundo é tão grande, o conhecimento está tão, o espectro, né, do conhecimento está tão elástico, que às vezes a gente se perde nos próprios pensamentos. E tem gente que acha que tem que saber de tudo, Você tem que estar a par de tudo. A pessoa que fala 3 horas maravilhosamente bem, depois vírgula ou não. Sim. Esse ou não no final que é complicado. Muito. Porque é a maior demonstração de sabedoria também, né? Sim. Porque como que você vai afirmar durante 2 horas uma tese se a gente não tem certeza de nada na vida? De nada. Tudo De é nada. muito inconstante, imprevisível, tudo, no mundo todo. Em segundos muda tudo. Muda tudo, é verdade. Então, continuando o primeiro bloco, os profissionais devem saber, lógico, numa entrevista, né, numa consulta, separar o joio do trigo. Sim. Não é? O que seria essa separação? Então, o que acontece? Como você mencionou no primeiro bloco, o caso da ansiedade, que as pessoas estão muito ansiosas. Sim, Dárcio, as pessoas estão muito ansiosas. A ansiedade é um estado emocional que, se você não tem controle sobre ela, em pouco tempo ela vai controlar a sua vida. Por isso que muitas pessoas às vezes entram até em crise de pânico, porque é o excesso de ansiedade. É sofrer antes de acontecer, Isso, se é que vai exatamente. acontecer. É uma expectativa muito negativa do que está por vir, que toma conta dela, devido a esse estresse e essa ansiedade. Então, quando que você deve saber, perceber que está na hora de você mudar isso? Quando a sua respiração está muito ofegante, quando qualquer ligação do celular você já se assusta, quando você se torna muito pessimista, são sintomas sim. Deixa de sonhar. Exatamente, tem taquicardia, a tua qualidade de vida fica muito prejudicada por causa da ansiedade, que começa a tomar conta de você. Então, agora essa ansiedade desse grau alto que a doutora citou, não está esbarrando com a depressão? Ela esbarra um pouco sim com a depressão, tá? Mas principalmente na euforia. O que acontece? No oposto. Exatamente, no oposto. O que acontece? O eufórico, ele é ansioso, ele fica com uma ansiedade totalmente sem controle. Mas você imagina isso na bipolaridade muito mais grave, muito mais acentuado. A euforia, o estado eufórico, maníaco, ele não dá conta de toda a demanda de energia dele, que surge naquele momento, naquele processo da euforia, da mania. Então, é muito importante que as pessoas que sentem ansiedade comecem a ter um controle sobre ela, porque pode desenvolver uma crise de pânico mais para frente. Agora, tanto na depressão, né, quanto na depressão positiva, digamos assim, da ansiedade, que eu digo positiva porque não é tão grave quanto a depressão mesmo, não é? Esses dois polos, eles vão comprometendo as pessoas que o cercam? Vão Eu falei comprometendo. infernizando, talvez tivesse sido um termo meio forte demais. Sim. Mas vai contagiando, quem está do lado não aguenta. Não aguenta, vai levando é a pessoa para o buraco também. Exatamente, por isso que é muito importante, quem tem uma pessoa que tem o transtorno bipolar,
que acompanhe nas consultas para poder entender através da fala do médico do que se trata, porque realmente é complicado, é difícil, não é impossível você conviver, lidar, não é, mas é difícil, você tem que saber do que se trata aquela doença, para poder entender o que se passa com aquela pessoa, porque um dia ela está muito bem, no outro dia ela te agride verbalmente, quando ela está muito irritada, ela chega a ofender mesmo, ela não tem crítica, né, Darcio? Ela não tem o senso crítico nesses momentos, ela não percebe que ela está magoando as pessoas que ajudam ela, depois ela sai se desculpando, comprando presentes, ela faz isso quando muda as fases, né? Então é muito importante para recuperar, mas passa um tempo, ela volta na mesma situação. Então é importante que as pessoas que têm alguém na família com transtorno bipolar, que busque informações a respeito, para que não leve muito aquilo para a questão pessoal, né? Porque sofre, viu? Não é fácil. Sofre e faz os outros sofrerem também. Os prejuízos são muito grandes, inclusive para trabalhar com bipolar não é fácil. O ambiente profissional fica muito difícil. Eles produzem muito na época da euforia, produzem mesmo, são muito criativos, tá? Então tem todo um... Dá para tirar muitas coisas positivas aí, mas é importante entender o que acontece com o bipolar. E os empregadores, têm algum lastro legal com relação a essas pessoas? O que eu costumo aconselhar para os meus pacientes é: informe, assim que você for fazer uma entrevista, que você for admitido, informe que você usa medicação para transtorno bipolar. Não fique com receio disso. É melhor você apresentar a sua situação mental antecipadamente do que ser julgado erradamente por quem não conhece. Mas isso não pode afastá-lo da... Pode, existe isso, mas de qualquer forma, Darcy, imagina, ele tendo crises no período do trabalho, sem que os empregadores saibam o que está acontecendo, sem que a liderança saiba o que está acontecendo, não entendem nada, alguns acham até que ele bebeu para ir trabalhar. Então, muito mais leve, fica leve, informar sobre a situação e aí se vê o que vai acontecer, porque às vezes você informando, olha, mas quando eu estou medicado, eu estou controlado, tudo bem, tá? Dá para conduzir, é melhor dizer. Tem aqueles que têm medo de ficarem rotulados, acontece, mas é melhor do que depois ter que ouvir julgamentos equivocados, acharem que a pessoa foi trabalhar alcoolizada ou achar que ela está tendo um surto. Ou está usando drogas. Exatamente. Então, é melhor a sinceridade, muitas vezes ela te mantém num lugar muito melhor do que você chegar e mostrar numa situação qualquer. Doutora, existe uma faixa etária mais específica na qual as pessoas estão mais abertas para adquirirem esse desvio, né? Ela costuma se apresentar, se manifestar na adolescência, tá? Então é preciso ficar muito atento ao comportamento e ao humor do adolescente, não achar que aquilo é coisa da idade. Por exemplo, alguns adolescentes se isolam muito porque estão se descobrindo, a autoestima ainda está se fortalecendo, eles se isolam um pouco. Mas é diferente do transtorno bipolar, em que naqueles momentos de depressão ele se isola demais. E é diferente também do rabugismo do vovô, do biso. Isso. Não é? Vamos deixar bem claro, senão nós vamos comprometer. Agora, aquele que não tratou da bipolaridade na fase adulta, é lógico que ela vai cronificando, né? Tá. Então, tem vovôs bipolares graves também. Daqueles que arrastaram durante a vida. Isso, não cuidaram efetivamente, porque ela tem controle. E tem casos também... Hoje já existe evidências do transtorno bipolar já surgir, já se manifestar de alguma forma na infância. Puxa, isso é mais comum no homem, na mulher? A incidência maior é com as mulheres, mas acontece com os dois gêneros, tá? Tanto com homem quanto com mulher. Acontece com os dois gêneros. A incidência é um pouco maior com as mulheres. E essa bipolaridade feminina não seria oriunda da pluralidade de atividades?
Poderia ser, mas não é um transtorno mental mesmo, do humor, muito sério, com uma carga genética que pode ser desencadeado com fatores estressantes, ambientais, sociais, podem surgir, tá? A própria pessoa toma a iniciativa de pedir ajuda de especialistas ou é sempre outrem que faz essa ligação, deteta e tenta ajudar? Os dois. Às vezes a pessoa percebe quantos prejuízos aquele comportamento está causando na vida dela, nos relacionamentos, inclusive amorosos, até profissionais, e ela mesma decide buscar ajuda. E tem aqueles casos mais resistentes da pessoa não querer mexer porque tem medo que vão interná-la, que vai ficar medicada a vida toda, e resistem, não querem buscar o tratamento. Aí a família tem que tomar atitude e levar aquela pessoa. E a duração do tratamento pode variar de acordo, lógico, com a receptividade do paciente, A vida toda. A vida toda? A vida toda. Não há cura, então? Não, é tratamento a vida toda, é um controle que tem. Ainda não há cura. As pesquisas aí avançam, né? Inclusive para detectar através do sangue, agora para cura, ainda não há. E a pessoa chega num ponto de ter controle da situação sem poder dominá-la? Sabe o que está acontecendo, como se outra pessoa fosse? Ela não tem controle nenhum. Ela tem uma noção, ela tem consciência, né? Ela tem consciência, não são atitudes inconscientes, mas ela não tem controle nenhum sobre os impulsos de executar dela. Nada. Nada. Nem tanto na depressão e nem na euforia. Como última pergunta, é um fenômeno de incidência maior em países de primeiro mundo ou não? Olha, é mundial. É mundial. Tanto a ansiedade generalizada como o transtorno bipolar é mundial. Doutora, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Doutora Marilene Kedi, psicóloga, não é? E quem quiser contatá-la pode fazer também no Psicodicas, é isso? Isso. Entra no meu site, vai ser um prazer recebê-los. Qual é o site? É Psicodicas. Psicodicas. Isso. Marilene Kedi ou Psicodicas. Com o P mudo. Isso. Tá bom. Muitíssimo obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Obrigado Darcy. por ter vindo. Ah, va bene, per ora è solo. Una buona sera a tutti, parliamo domani, riposare in pace. Ciao bella. Foi em italiano hoje porque o italiano às vezes é meio nervoso, né?